Salmo 90, versículo 1. Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem ao pó e dizes: tornai filho dos homens. Pois 1000 anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu os arrastas na torrente, e são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, conturbados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, e sobre a luz do teu rosto os pecados nossos, os nossos pecados ocultos. Pois todos os dias se passam na tua ira. Acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor 80. Neste caso, o melhor deles é fadiga e canseira, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Esse é um versículo central desse texto. De tudo o assunto que ele está abordando nesse salmo, que é um salmo de Moisés, não é um salmo de Davi, é uma oração praticamente de Moisés. A parte central, tanto do texto como do assunto e do contexto, é esse versículo. Ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Volta-te, Senhor, até quando? Tem compaixão dos teus servos, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, para que cantemos de júbilos e nos alegremos todos os dias. Alegra-nos por tantos dias, quanto nos tem afligido por tantos anos. Quanto suportamos a adversidade. Aos teus servos aparecem as tuas obras, e a seus filhos a tua glória. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. A sabedoria, quando você conhece todos os tempos. A vida ela transcorre, a vida ela transcorre pelos ciclos. Tem um texto, acho que é em Eclesiastes, que diz: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você o encontrarás. E esse salmo todo, ele está falando do tempo. E nós temos que tirar de dentro desse assunto e desse salmo a sabedoria para compreendermos o tempo. O que ele está falando em relação ao tempo nesse texto? Se nós analisar o nosso público aqui, a maioria tem mais passado do que futuro. Por que eu estou dizendo isso? Porque a maioria das pessoas estão mais perto do fim do que do início. Uma certeza nós temos, irmãos:
que quando nascemos é que essa marcha do tempo, ela está como aquela ampulheta, aquele instrumento, né, de medir o tempo. Para nós, muitas vezes os cronômetros, os relógios estão girando para que haja um outro ciclo de tempo. E o tempo da nossa existência, a maioria dos versículos desse salmo que eu li, ele fala dos tempos. E a vida do ser humano, ela é composta de ciclos, de períodos, de tempo. Então, como eu disse, a maioria de nós temos mais passado do que futuro. E esse texto central aqui, ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que alcancemos um coração sábio, um coração baseado em sabedoria. E qual a sabedoria? Qual a sabedoria que ele está se referindo? Que sabedoria você precisa? Nós não podemos, queridos, passar o tempo da nossa existência aqui, nessa terra, e não compreendermos o propósito de nossa existência. O tempo de nossa existência é muito curto. Ele primeiro começa aqui falando de que Deus, em todos os momentos, Ele é o nosso refúgio. Em outros textos da Bíblia, Ele é o nosso descanso. Ele é a nossa rocha, a nossa salvação. Ele é a nossa justiça. Ele é o nosso porto seguro. Ele diz assim, que Ele é isso tudo que eu citei, de geração em geração. Sempre é. Primeiro você precisa compreender o que Deus é em relação à nossa existência, em relação aos seres humanos. Por mais que durante a existência nós não tenhamos chegado ao entendimento de que Ele é lugar em que eu posso me aliviar, Ele não deixa de ser. Ele permanece sendo, um esconderijo do Altíssimo. Ele continua sendo a sombra debaixo das suas asas, no lugar em que eu encontro abrigo. Ele diz assim: antes que os montes nascessem e se formassem, e a terra se formasse, e o mundo se formasse, e o universo se formasse, de eternidade em eternidade Ele é Deus. Amém. Antes que os montes nascessem, antes do haja luz, antes de que Deus dissesse haja separação entre a porção seca e as águas, e a porção seca saiu do meio das águas, antes que toda a natureza fosse formada, antes que tudo fosse formado, de eternidade em eternidade Ele é Deus. Ele sempre será Deus. Ele sempre existe. Então, o tempo que nós passamos nesta existência, se nós compreendermos primeiro quem Ele é, que Ele é o nosso refúgio, de geração em geração, em todo momento, onde você encontra o descanso dessa fadiga, do enfado, da canseira, o refúgio. Ele é de eternidade em eternidade. 1000 anos aos teus olhos são como um dia. Não existe esse limite do tempo que nós temos aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias, a ponto de nós tenhamos sabedoria para a vida. Adquirir sabedoria para a vida. Porque a sabedoria da vida, dessa vida existencial agora, é sabedoria para a vida vindoura. Quando
Paulo, ele cita lá em Coríntios, que aqueles que não acreditam que existe uma outra existência são os mais infelizes dos homens. Por quê? Porque Deus colocou a eternidade dentro do homem. E quando um homem não acredita numa existência eterna, ele nunca alcança a felicidade. Ele nunca conhece o seu propósito. Ele nunca conhece o motivo de que ele está nesta existência. Porque ele não tem um motivo. Apesar da eternidade estar no coração dele, Deus plantou a eternidade e o homem se tornou, por causa da eternidade dentro dele, um ser insaciável no natural. Por isso que contar os seus dias é adquirir sabedoria e entendimento da existência que é e da existência que há de vir. Por isso que um dia para Deus é como 1000 anos. E ele vai falando também aqui, dentro desse texto, da nossa existência. Pois 1000 anos aos teus olhos são como um dia, o dia de ontem, que se foi, e como a vigília da noite. Tu arrastas na torrente como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja e floresce, à tarde murcha e seca. Pois somos consumidos, acabam-se os nossos anos, como um breve pensamento. Olha só, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Os dias da nossa vida sobem a 70 anos, e em havendo vigor, a 80. E neste caso, o melhor deles é canseira, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Nós temos um bom passado. A areinha da ampulheta está descendo muito rápido. O que nós estamos fazendo com a nossa existência hoje? O relógio está girando. A Terra, o globo, é dia após dia, um dia anunciando o outro dia, um ano após o outro ano, e os tempos vão passando, e a nossa vida vai passando rapidamente, como aquela areia que vai descendo. E vai chegando ao fim. Tudo passa rapidamente e nós voamos. Tem o texto lá em Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 24. Pois toda a carne é como a erva. A erva ele já citou no texto aqui de Salmos, né? Que ela viceja, ela recebe o orvalho da noite, de manhã ela nasce bela e bonita, e à tarde ela murcha e seca. E aqui ele fala, ó, toda a carne é como a erva, e toda a sua glória é como a flor da erva. Seca-se a erva, e cai a sua flor, mas a palavra do Senhor, porém, permanece para sempre. Por isso Deus quer que nós saibamos e compreendamos os nossos dias desta existência, desse período. Alguns hoje com 60, 70, 80, outros com 40, outros na flor da juventude, estão recebendo o orvalho como as crianças que estão ali, mas outros já estão secando. Mas aquilo que Deus falou, aquela palavra que Deus plantou, é uma palavra eterna. Pois nós fomos regenerados não de uma semente corruptível, mas da incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual é viva e é permanente. Amém.
Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Toda sabedoria é adquirida no tempo. Toda sabedoria é adquirida no tempo. Tem um provérbio que diz assim: adquire sabedoria, emprega tudo que você tem para adquirir sabedoria. Você tem feito isso? Adquirindo sabedoria? Adquire sabedoria, emprega tudo que você tem para alcançar essa sabedoria. Mas sabedoria para quê? Sabedoria para a vida. Paulo fala que em Cristo Jesus estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão escondidos em Cristo. E é nesse lugar que nós encontramos a sabedoria para a vida. Uma coisa, irmão, nós temos a certeza do fim, que o fim chegará e que nós estamos mais próximos da morte a cada dia. O que é um coração sábio? É um coração que adquire sabedoria, adquire adaptação à vida e aos fatos da existência. Por isso que é isso tudo que eu estou dizendo. Sabedoria para que você viva em abundância nessa existência. Mas a sabedoria, dentro da sabedoria, você deve levar sempre em consideração a verdade. A que verdade se referimos? A verdade de que Cristo é o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Então nós precisamos, sabe o que? Em primeiro, conhecer essa verdade, queridos. Conhecer essa verdade. O tempo é o bem mais valioso. Considerar o tempo é sabedoria. E usar o tempo para o bem. Mas qual é o bem? O bem que o Evangelho nos trouxe. O bem que o conhecimento de Cristo nos traz. Praticar o amor. Praticar o amor ao próximo. Praticar a misericórdia. Praticar todas as coisas boas que o Evangelho tem ensinado para nós. Porque é dentro do Evangelho que está o propósito de nossa existência. Nós, irmãos, somos a expressão do amor de Deus nessa terra. Sabedoria é necessária para adquirir felicidade nessa vida e na vida vindoura. Como você aproveita o tempo da sua existência? E aí você pode trazer na sua mente aquilo que você mais gasta seu tempo nessa existência. Você gasta mais tempo nos projetos que vão findar nessa existência ou naqueles projetos que são eternos. Eu sempre digo, e já disse várias vezes, que você paga pelo aquilo que você mais gosta. Você dá dinheiro pelo aquilo que você mais gosta. Porque tudo que é de graça perde seu valor. A pessoa não dá importância, porque é de graça. Por isso que nós temos que dar importância para a graça. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens.
Viver a vida nessa existência, é preciso que você considere alguns fatos da existência. Por exemplo, a morte é certa e estamos a caminho de finalizarmos nosso tempo. Isso é um fato. E quantas pessoas se desesperam com medo da morte? Quantas pessoas se desesperam com isso, por quê? Porque elas não compreenderam a sabedoria de contar os dias, a sabedoria de entender a existência, a sabedoria de compreender que temos uma consciência nova em Deus à medida que cremos. Tratar a questão da morte pelo fato de que você é reconciliado com Deus através de Jesus Cristo. Quando você olha para a questão da morte e de que o tempo está findando e de que os anos estão passando, mas você olha da ótica da reconciliação. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo todos os homens. Quando você está na existência, primeiro, você sabe que a morte virá. Segundo, você entende a questão da morte já tendo a justificação. Agora, com a justificação você compreende a vida eterna. Como eu disse anteriormente, se nós cremos em Deus, que não há uma existência eterna, a pessoa vive sem razão de viver. Somos os mais infelizes dos homens. Mas então o que é a vida eterna? É uma consciência interior, uma consciência dentro de você, apontando para uma vida que não é só essa, para uma vida que existe. E que você vai se unir nessa existência eterna com Cristo. Vai se unir com Deus através de Cristo, pela reconciliação, pela justificação. Você foi justificado nele, você foi tornado justo. E são ensinos que nós estamos ensinando aqui há muito tempo. Nós estamos só juntando e mostrando para vocês o que é sabedoria para viver nessa terra. Deus nos justificou em Cristo, morrendo por mim e por você, pelos nossos pecados. Deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. E esse texto é a mensagem do Evangelho. É que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. O seu amor revelado em Jesus. Todos aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos os que não nasceram da carne, nem da vontade da carne, nem da vontade de homem, mas da vontade de Deus. Essa é a vontade de Deus para nós, que nós tenhamos uma nova vida, que nós compreendamos o nosso propósito nessa existência. Então, os fatos que devemos considerar: que a morte é certa, que somos reconciliados, que temos a vida eterna, que Deus nos justificou, que Deus nos amou em Cristo e que nós temos uma vocação. Você tem uma vocação, você tem uma história para encontrar, você tem um projeto nessa existência, você tem um propósito de estar aqui.
nós precisamos nos alinhar ao propósito, colocar nossa bússola no azimuth correto, apontar para Cristo. A obra de Deus através de nós é a nossa vocação. E que obra de Deus é essa? É a obra de Deus no seu coração. É a obra de Deus que através de você vai refletir a imagem de Cristo. E através dessa reflexão, como nós temos falado muitos dias, você vai, através do caráter de Cristo na sua vida, as pessoas se aproximarão de Jesus. Esse é o projeto de Deus. Mudança de valores. Quando você pega o texto de Salmos e diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio, fala em mudança de valores. Quais os meus projetos nessa vida? Fala muito de como você adequa esse tempo, a sabedoria desse tempo. Quais os valores que você tem que mudar? Parar de correr, perder seu tempo correndo atrás do vento. Lá em Eclesiastes, e ele começa a discorrer em todo o livro de Eclesiastes. Todo o livro de Eclesiastes, ele fala das mesmices, das vaidades, da vaidade de tudo, da vaidade do trabalho, das tribulações da vida e dos ciclos da vida que vão e vêm, que vão e vêm, e nada de novo debaixo do sol nessa terra. Mas em relação à eternidade, os valores são outros. Não são os valores que vão ficar nesse mundo. São os valores que nós adquirimos para viver melhor nesse mundo, mas também para a existência que há de vir. É felicidade nesse tempo e é uma felicidade eterna. Quando você muda as suas prioridades, quando você muda a equação do seu tempo. Eu uso meu tempo nessa existência para quê? Qual é o seu projeto? O que você está construindo nessa existência? Por isso que o Evangelho é um chamado para nós construirmos o próprio Evangelho nessa existência, mas construímos o Evangelho que aponta para a eternidade, que sai dessa existência e vai para a eternidade. Vocês estão compreendendo? Então as nossas demandas têm que ser as demandas de uma existência eterna, as demandas de uma consciência da eternidade, são as demandas de um coração justificado, são as demandas de um homem, já não um homem mais natural, mas de um homem espiritual reconciliado com Deus, né? Ligado no mesmo Espírito em Cristo. Porque aquele que se une com Ele é um Espírito, só com Ele. O que se une ao Senhor é um Espírito com Ele. Se tornou parte dEle. Então as nossas demandas são as demandas que vêm da comunhão que temos com Deus, da comunhão que temos com o Espírito Santo, da comunhão que temos com os valores eternos. E esse é o chamado. Adquirir sabedoria para
você caminhar em cima disso, tudo que está proposto dentro do Evangelho, as demandas do Evangelho. Então, o nosso chamado, irmãos, é chamado para adquirir sabedoria considerando o tempo, e que o tempo está findando, e que o tempo corre rápido, e que o tempo, ele passa rapidamente. Existe tempo para tudo, como disse Salomão em Eclesiastes. Tempo para tudo existe um tempo pronto já. Mas o nosso desafio nessa existência é adquirir sabedoria através daquele que tem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, que é Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia.